Muito bem, então hoje vamos para a nossa quarta aula, nosso quarto encontro sobre interação coração-pulmão. E hoje então, continuando agora, nós vamos concluir a nossa série hoje de tortura, de massacre de Jamil, vendo como é que a gente pode e que intervenções que a gente pode tomar para minimizar os efeitos deletérios dessa interação, tá. Todo mundo lembra, né, do retorno venoso, dos seus impeditivos, de como a gente vai reagir retendo mais sal e água, como a gente vai precisar dar volume mais para os pacientes, o que que isso vai acontecer depois quando a gente tira todo mundo lembra disso, né, que a gente tira das outras aulas. Muito bem. Se não, as aulas estão lá no YouTube. Em breve teremos, algumas melhoras em termos de áudio e qualidade de imagem. Mas enfim, vamos falar eh, como é que nós vamos então minimizar os efeitos deletérios das interações coração-pulmão. Inicialmente a gente pode, considerar a minimização do trabalho ventilatório. Muito bem, basicamente, o que a ventilação mecânica faz por nós, em termos de reduzir o trabalho ventilatório, significa em reduzir a resistência das vias aéreas e recrutar alvéolos. Isso a gente pode fazer com pressão positiva, né. Eh, e por que minimizar o trabalho ventilatório? Como a gente já conversou, normalmente a musculatura respiratória consome 2% da oferta total de oxigênio aos tecidos periféricos, né. Em situações de insuficiência ventilatória, de sepse, isso pode chegar a 20 ou 30% do oxigênio total, né, roubando, portanto, o fluxo sanguíneo do coração, do cérebro, né, de órgãos que poderiam utilizá-lo de maneira mais nobre. Bom, continuando assim, dessa maneira, a gente, colocando pressão positiva dentro do paciente, vai nos ajudar a recrutar alvéolos e broncodilatadores vão nos ajudar a diminuir a resistência da via aérea. Isso é extremamente importante da gente diferenciar, né, porque a resistência da via aérea, ela vai ser manejada, ela vai ser diagnosticada como, uma diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô, certo? Quanto mais complacente for a via aérea, mais próxima a pressão de pico vai estar da de platô. Quanto maior a resistência da via aérea, maior essa diferença. Nesses casos, a gente precisa usar broncodilatador, PIB de pouco adianta, né. Por outro lado, se a gente tem um paciente hipoxêmico com shunt, o melhor é a gente usar manobras de recrutamento. Depois do ART, o recrutamento ficou meio caiu um pouco de moda, mas dentro do que a gente chama de recrutamento, a gente pode, por exemplo, estimar a PIP ideal, né, que vai determinar a melhor complacência respiratória. Muito bem, próximo passo que a gente pode fazer é minimizar os esforços respiratórios. Esses esforços, eles esses esforços, eles são mais relacionados ao que a gente quando a gente vai ter pacientes com descompensação cardiovascular dentro da sua insuficiência ventilatória. Como a gente já viu, movimentos respiratórios muito intensos, com alternância de pressão bastante, marcada, elas vão aumentar o retorno venoso, até o limite do colapso dos vasos, aí ele para de não é que o retorno venoso cessa, ele para de aumentar, até o colapso dos grandes vasos, e a gente vai aumentar a pós-carga do ventrículo esquerdo, aumentando a pressão transmural do ventrículo esquerdo e da própria aorta. É. Por outro lado, se não for muito intenso o swing,
ao fim da expiração, eles vão melhorar a função sistólica, vão contribuir para uma perfusão um pouco melhor, né, dessa maneira, agindo dessa maneira, porque eles vão, digamos, recrutar alguns alvéolos ao fim da expiração. Esse é o mecanismo benéfico do que se chamava antigamente de suspiro na ventilação mecânica. É uma coisa que é em desuso, eu não sei muito bem por quê, porque foram estudar, mas o suspiro tem gente que até hoje defende a ressuscitação dessa manobra ventilatória, justamente para abrir alvéolos que eventualmente estejam fechados ou, dentro da nossa ventilação protetora. É. Bom, e para que a gente tenha esses benefícios, não necessariamente o paciente precisa estar entubado, né, esses benefícios são meramente pelo aumento da pressão intratorácica. E isso dependendo da pressão, claro que pulmões muito pouco complacentes, de pressão muito alta, sim, a gente tem que entubar. Mas na parte das vezes, a gente pode usar isso com ventilação não invasiva, a gente pode usar via máscara, né. A redução dos swings negativos é considerado um dos principais mecanismos benéficos do CPAP no edema agudo de pulmão. Certo, gente? Muito bem. E que mais? Em outros contextos, vai ser bastante importante que a gente tenha a noção de que o modo como a gente vai ventilar os pacientes pode ser bastante, deletério se a gente não se der conta de que nem sempre a via aérea vai estar do modo como a gente espera. Isso é bastante verdade para a DPOC, como a gente conversou na semana passada, né. Eh, a hipersuflação pulmonar é algo que isso é um problema que às vezes ela passa despercebida, assim, a gente não vê muito bem como é que é. Que acontece, né, a gente não dá tempo do pulmão esvaziar completamente antes de iniciar o próximo ciclo respiratório, né. Como a gente conversou na semana passada, o ciclo respiratório ele tem um terço da inspiração, 2/3 para a expiração. Agora, em condições patológicas, essa relação pode estar diferente. Isso é principalmente verdade do DPOC, que aí o ciclo respiratório tem que ocupar um percentual menor ainda a inspiração tem que ocupar um ciclo menor ainda do ciclo respiratório. Então, às vezes, a gente tem que deixar uma relação 1/2,2, 1/2,5, até mesmo 1/3. E a gente tem que limitar a frequência respiratória, né. Pulmões com DPOC são muito complacentes, então a gente tem que cuidar, se a gente for ventilar a pressão, é muito facilmente nós vamos colocar 800 ml de volume corrente, e aí, obviamente, ele vai demorar mais tempo para esvaziar. Tem que cuidar para o volume não ser muito maior do que o nosso, né. E com frequência, os nossos pacientes com DPOC vão precisar de uma relação inspiração-expiração diferenciada. Hã, a observância, principalmente do volume corrente, e de modo a gente evitar, digamos, a hiperinsuflação dinâmica, né, a gente dando tempo para o pulmão esvaziar totalmente antes do próximo ciclo respiratório, vai prevenir o aumento da resistência vascular pulmonar também, né. Além de prevenir o aumento da pressão intratorácica e diminuindo o retorno venoso, diminuição do retorno venoso, vai prevenir também o aumento da resistência vascular pulmonar. Se a gente pensar que a inspiração existe a compressão de vasos pulmonares, né, vasos extra-alveolares pulmonares, a gente, evita que este aumento de pressão, que esse aumento de volume resulte num aumento de pós-carga do ventrículo direito. Eh, da mesma maneira, quando a gente previne a hiperinsuflação pulmonar, a gente previne aumentos progressivos do volume pulmonar. E isso, não vai comprimir o coração, não vai se interferir tanto no enchimento do ventrículo, preservando o débito cardíaco. Ficou claro? Ficou meio confuso, não? Certo? Como a gente já conversou mais uma vez, o retorno venoso permanecerá pleno, tanto por, ah, por por não aumentar a pressão intratorácica indefinidamente e com seu respectivo impacto da ventilação mecânica e, eventualmente, Ah, se a gente não titular bem direitinho, como a gente já conversou, o uso da PIP para recrutamento de alvéolos ou para manter alvéolos abertos, ele é uma negociação, né. O ar sempre vai para o caminho de menor resistência, ou seja, quando a gente recruta alvéolo,
não, a gente não está puramente recrutando alvéolos, a gente também paga um preço em termos de distensão de alvéolos preservados, né. Então se a gente mantiver isso claro na nossa cabeça, nós vamos utilizar manobras para identificar a nossa melhor o nosso PIP, a melhor intensidade das nossas manobras de recrutamento. Certo daqui, gente? Muito bem. Um outro aspecto do nosso entendimento para minimizar digamos, as nossas interações, os aspectos deletérios da nossa interação com o nosso pulmão é em termos de status volêmico do paciente. Como a gente já viu, quando a gente coloca um paciente em ventilação mecânica, nós aumentamos a pressão dentro do átrio direito, nós também aumentamos um pouco a pressão média sistêmica de enchimento, e a gente utilizando medicamentos sedativos, a gente também vai inibir o reflexo, o tônus simpático dos nossos vasos, recrutando volume, estressado, né. Então, quando a gente vai colocar um paciente em ventilação mecânica, é bastante importante que a gente se atente a esse aspecto tão importante do tratamento do paciente crítico, né. Ah, por outro lado, se o nosso paciente estiver congesto, estiver hipervolêmico ou a causa da insuficiência cardíaca dele for a causa da insuficiência ventilatória for relacionada à insuficiência cardíaca, por exemplo, edema agudo de pulmão, esse efeito, pelo contrário, pode até ser benéfico para o paciente, né. Agora em pacientes que estão com volemia em risco, o paciente pode eventualmente chocar, né. Portanto, se não é um paciente de edema agudo de pulmão, a gente pode se antecipar a isso, né, já iniciar a ressuscitação volêmica ao mesmo tempo que a gente institui o suporte ventilatório, né. E, como a gente já conversou, noradrenalina também recruta volume estressado, então também é uma possibilidade da gente já iniciar a noradrenalina no momento que a gente vai colocar o paciente em ventilação mecânica, pode ajudar a minimizar o choque que pode se advir disso, né. E, enfim, respeitem meus cabelos brancos, quanto mais grave estiver o doente, mais o impacto vai ser maior. Quanto mais o paciente estiver represado para chegar na UTI, seja na emergência, seja na enfermaria, mais esse impacto vai ser maior. Eu não digo tanto na emergência, mas na enfermaria é muito comum os pacientes receberem um tratamento amplo espectro para insuficiência ventilatória, né, tipo, de morfina, salbutamol, diurético, antibiótico, anticoagulação, né. Enfim, tem um outro conceito que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer. A resposta ao diurético, ela depende da creatinina, depende da função renal. Existe uma linearidade entre a resposta ao diurético e a função renal. Portanto, se o paciente não tem insuficiência renal, não tem nenhuma razão para a gente usar 3 ampolas de furosemida de uma vez, né. O que que acontece? Qual é o primeiro efeito da furosemida benéfico no edema agudo de pulmão? Vasodilatação, aumenta a capacitância venosa, né. Se tu fizer 3 ampolas de furosemida, tu vai dar o triplo desse efeito, e a partir do momento que o impacto da volemia dessas ampolas subvier, aí nós, né, na UTI, vamos sofrer as consequências da decisão tomada na enfermaria, né. Então, se vocês puderem, começar a não fazer 3 ampolas de cada vez, ou, de outra maneira, fiz uma ampola de furosemida, ele respondeu barbaramente, como se isso tivesse que ver com a volemia do paciente. Não, não tem que ver com a volemia do paciente, tem que ver com a saúde renal desse paciente, né. Se não fosse assim, a gente não poderia, assim, iatrogenicamente secar um paciente com diurético, né. A furosemida não é nefrotóxica per se. O dano renal é do excesso da remoção de fluido, certo? Tô bem. Então, se alguma dúvida até aqui? Ok. Então a gente se lembra bem que é quando a gente põe um paciente em ventilação mecânica, posto isso, né, quando a gente ressuscita alguém de um choque séptico, a gente dá uma quantidade bastante grande de cristalóide e isso pode ser que se prolongue nos próximos 2 a 3 dias, né. Ou seja, todo paciente que foi colocado em ventilação mecânica, todo paciente crítico, ele acaba recebendo uma quantidade maior de volume, né. E se a gente pensar o seguinte, essa quantidade de volume, ela está relacionada a uma fisiologia de pressão intratorácica maior.
Ou seja, o retorno venoso está influenciado pela pressão intratorácica, que vai ser diferente quando a gente tirar o paciente da ventilação mecânica. Nós vamos promover um aumento do retorno venoso, né. Promovendo um aumento do retorno venoso, nós vamos exigir do ventrículo esquerdo um trabalho um pouco maior. Nós vamos exigir que ele funcione mais, né. E a gente ainda tira a pressão positiva, a gente aumenta a pressão transmural do ventrículo esquerdo e da aorta, de modo que a gente vai aumentar a pós-carga e, portanto, o trabalho do ventrículo esquerdo. É. Tem gente que diz que o teste de Aire é um verdadeiro teste de esforço para o ventrículo esquerdo, né. Então, quando a gente for tirar um paciente da ventilação mecânica, a gente tem que ter em mente isso. O que o que não era sobrecarga volêmica, quando o paciente está em pressão positiva, pode ser que se torne sobrecarga volêmica quando a gente tira o paciente, né. Como a gente estava falando aqui, a gente aumenta o consumo de oxigênio do ventrículo esquerdo e reduz a pressão torácica, aumentando o retorno venoso, né. Em 2 frentes a gente aumenta o trabalho do coração. Então, como é que tendo isso em mente, a gente pode eventualmente começar a pensar: "Puxa, não vou dar mais volume para esse paciente aqui, né". Aliás, volume é uma droga, não é uma droga no sentido de ser um medicamento, né, tem a sua dosagem ideal. Se for a dosagem maior, ele acaba sendo prejudicial como qualquer medicamento. E eventualmente a gente pode ter necessidade de forçar uma diurese para isso. A gente tem lá um paciente que a gente fez, acabou complicando, tem um derrame pleural bilateral ali ou à esquerda, né, ele não está muito responsivo ao volume, nesses casos, parece ser prudente a gente forçar a diurese, a gente tirar o volume do paciente, como uma preparação para o desmame, né. A gente não tira os pacientes abruptamente da ventilação mecânica por uma miríade de razão, mas eu acho que a principal é que a gente tem uma fisiologia cardiovascular adaptada às pressões que a gente está usando para o paciente. Então elas devem ser reduzidas gradualmente para que, entre outras coisas, a fisiologia cardiovascular se adapte a pressões cada vez menores, e quando a gente vai tirar o paciente de ventilação mecânica, a fisiologia dele vai estar menos distante da usual, fora da ventilação mecânica, do que no começo, né. Pode ser que o paciente reúna condições para desmame, mas nós não vamos tirar a ventilação mecânica, se ele tiver ainda com um sobrepipe 14, 16, né, a gente vai reduzindo isso gradualmente, para que o paciente se adapte à realidade, à sua fisiologia próxima, né. E sobretudo a gente ainda tem que ter em mente que isso que acontece ainda pode ser reflexo ao longo de dias e até das semanas logo após a extubação. Então, esse cuidado que a gente tem de não dar volume, eventualmente até tirar, forçar a diurese do paciente, essa atenção tem que se estender pelo menos por uns 3, 4 dias pós-extubação, né. Do contrário, a gente acaba incorrendo no risco de que o paciente reabsorva o edema para a circulação, e isso, dependendo da reserva cardiovascular do nosso paciente, pode acarretar em insuficiência ventilatória secundária à sobrecarga hídrica, né. E a gente ainda vamos pensar o seguinte, né, quando o paciente tem um agravo à sua saúde, seja uma sepse, seja um acidente de trânsito, seja uma cirurgia oncológica, seja uma pancreatite. Uma das reações que a gente tem do organismo é parar de produzir proteína constitucional, como a albumina, por exemplo, e passar a produzir proteínas de fase aguda, como a aptoglobina, proteína C reativa, procalcitonina. Não à toa a gente monitoriza isso para controle de agravo de fase aguda. Acontece que essas proteínas não têm poder oncótico. E, bem os senhores sabem, veias e artérias não são canos de PVC totalmente impermeáveis. Não, eles precisam de poder oncótico para que o fluido fique dentro deles, ok? Então, quando o paciente está saindo do seu agravo, está resolvendo o seu agravo, começa a retornar à sua fisiologia, ele volta a produzir albumina, em detrimento das proteínas de fase aguda, e esse poder oncótico vai trazer o que eventualmente tiver no interstício de volta para a circulação. Então, não só as alterações de pressão, mas a resolução da doença aguda vai, acabar resultando num desafio para o coração. Certo? Alguma dúvida?
Ah, ok. Muito bem. Então, qual seria a principal consequência da gente tirar um paciente, que não tem uma reserva cardiovascular ou esteja hipervolêmico quando a gente coloca em ventilação mecânica? Nós estamos olhando ali tudo, a maioria absoluta das vezes, o que a gente vai ter vai ser uma falha no desmame, que algumas pessoas têm chamado, são vezes mais predominante na literatura, como, edema pulmonar associado ao desmame, tá. Edema, em inglês europeu, é ödema, como é OE, por isso que é o hypo, não é o IP. Eh, a gente tem alguns fatores de risco para isso. Bom, antes disso, essa talvez seja a consequência mais comum de tirar um paciente que não está pronto do ponto de vista cardiovascular, ou seja, da ventilação mecânica. Agora, em alguns casos, a gente pode chegar a extremos de infarto de VD, essas coisas. Então, realmente, a gente, quando for, desmamar um paciente, tirar um paciente da ventilação mecânica, é prudente que a gente tenha o seu cardiovascular na mão. Ou pelo menos a gente sabendo como é que tá. Ah, a gente conhece alguns fatores para edema associado à ventilação mecânica, talvez o principal seja mesmo a cardiomiopatia, que é o que mais, digamos assim, pacientes que forem desmame, que apresentaram o edema. E dentre os pacientes cardiopatas, 70% tiveram edema relacionado ao desmame. Então talvez seja o principal fator de risco, seja mesmo a cardiopatia. DPOC realmente também tem suas peculiaridades, né, que mais relacionado ao ventrículo direito, né. O paciente, dependendo do seu grau de DPOC, quando a gente aumenta o retorno venoso, a gente pode impor uma sobrecarga ao ventrículo direito com a qual ele não consegue lidar, seja porque ele já é, hã, doente por causa da DPOC, seja porque a gente aumenta a resistência a ele e isso prejudica. Então, o que que a gente, o que que isso nos parece? Relações e linha estão mais relacionadas a edema relacionado ao desmame, tá. O que que acontece? Na verdade, é principalmente relacionado ao padrão, desculpa gente, seja relacionada a um padrão do da E', né, o C, desculpa, da E', né, chamando atenção para um componente diastólico, da a função ventricular. E efetivamente experimentalmente se demonstra que a função sistólica está menos relacionada ao edema com a expansão do que a função diastólica, tá. Bom, agora quanto que a relação ELI vai nos predizer é difícil, os estudos são heterogêneos, as definições são complicadas, então a gente ainda não tem um ponto de corte, mas serve pelo menos para o entendimento que isso tem que ver com a função diastólica. Isso para mim foi um aprendizado, porque eu era um cara que diminuía ou suspendia beta-bloqueador para desmaio, né, eu acreditava que tinha que ter função sistólica para responder ao desafio que vai ser, mas aparentemente não, aparentemente o beta-bloqueador talvez possa até ser benéfico, isso eu tô inferindo, tá, isso aí não dá para levar muito a sério, são vozes da minha cabeça que estão dizendo. Mas eu parei de me preocupar com beta-bloqueador no desmame, tá. Bom, também a gente tá o edema relacionado ao desmame também está relacionado ao surgimento ou agravamento de fluxo mitral, né. Então, dessa maneira, acho que está bem claro para todo mundo que a gente precisa que o doente tenha uma certa reserva cardiovascular para sair da ventilação mecânica. Não pode estar com o seu cardiovascular no limite ou congesto para tal, né. Bom, aqui a gente tem, né, nessa publicação aqui, a gente tem alguma sugestão de como utilizar a ultrassonografia, né. Isso está disponível de graça na internet, eu posso disponibilizar a publicação também, não tem problema nenhum. Mas vou dar uns minutinhos para a gente ver, ah ah, pra gente dar uma olhadinha no esquema aqui. Se quiserem tirar uma foto ou falar comigo depois também, tudo tá valendo. Certo, gente? Muito bem. A gente ainda
estamos chegando aqui no final ao final da nossa aula, a gente ainda tem algumas possibilidades de em termos de farmacologia, né, de medicamentos para auxílio no desmame. É, classicamente a nitroglicerina, ou mesmo até em alguns trabalhos mais antigos, a própria dobutamina, tinha sido utilizada para auxílio no desmame. E isso aqui é verdade particularmente em paciente cardiopata isquêmico, tá. Quando a gente coloca nitroglicerina, ela vai ter um efeito semelhante à pressão positiva, né, ela vai diminuir o retorno venoso, não através do aumento da pressão intratorácica, ela vai diminuir a pressão no lado direito e vai diminuir o retorno venoso através do aumento da capacitância venosa. Então ventrículos que são doentes, principalmente de cardiopatas isquêmicos, eventualmente ela pode ter algum efeito benéfico, tá. Até onde eu saiba são pequenas séries isso, não tem grandes estudos mostrando isso, mas fisiologicamente é uma coisa que a gente poderia pensar, né. Diuréticos também pode contribuir para desmame, né. Como a gente conversou há pouco, o diurético também aumenta a capacitância venosa, também vai diminuir a pressão no átrio direito por isso e também vai diminuir o retorno venoso por isso. E depois vai diminuir o retorno venoso para redução da bulimia. Então também, um diurético, teria um benefício em 2 vias, né, no desmame do paciente, principalmente em pacientes que não são responsivos a volume, tá. O grupo do João Itebu, que é um dos caras que eu mais conhece daqueles passive leg raising, conseguiu demonstrar que pacientes que não são responsivos a volume falham mais por edema relacionado ao desmame, né. E dentro dessa publicação aqui, a gente pode ver, já demonstrado aqui, né, pacientes que, tiveram um PMR negativo, eh, acabaram, fazendo mais edema. Ah, pacientes que receberam diurético e se tornaram positivos, tiveram edema antes, receberam diurético, se tornaram positivos ou com predição de resposta a volume, né, respondedores a volume, fizeram menos edema de expansão. Faz sentido, né, é bastante claro o paciente quando tu tem um coração lá e tu vai tirar da ventilação mecânica, tu vai precisar que esse coração trabalhe mais, ele não pode estar no seu limite. Ele tem que estar dentro de uma reservinha para que isso aconteça. E, muito elegantemente demonstrado, a gente pode buscar, fluidoresponsividade no objetivo de predizer falha cardiovascular a volume. Só para completar, a falha cardiovascular, ela costuma se dar em 10 minutos e acompanhada de hipertensão e taquicardia, né, quando o paciente falha rapidamente, a gente diz: "Falhou miseravelmente no ar", a gente tem que pensar em causa cardiovascular para isso. Certo, gente? Não é à toa que a última fase do tratamento do choque séptico é a evacuação. Certo, gente? Alguma dúvida aqui? Então, muito obrigado. Espero que tenha sido útil. Eu espero que esse massacre tenha valido a pena e finalmente terminou. Tá? Muito obrigado, gente.